Olá, bem-vindo a mais uma aula de telecomunicações. Estaremos vendo hoje propagação em antenas, fenômenos de propagação. Esses são alguns dos fenômenos que interferem na propagação das ondas eletromagnéticas. Atenuação, absorção, difração, refração, reflexão, desvanecimento seletivo em frequência, interferência intersimbólica, multipercurso, retardo, eco, espalhamento, efeito Doppler, distorção. Se você for trabalhar em enlaces rádio, você precisa conhecer esses fenômenos, saber como afetam os sistemas rádio e quais são as medidas ou técnicas que podem minimizar o efeito dessa perturbação no enlace. A atenuação consiste basicamente na redução da potência recebida em relação à potência transmitida. A potência recebida em enlaces rádio pode ser várias ordens de magnitude menor do que a potência transmitida. Valores de atenuação de 90 dB ou 100 dB ou mais são comumente encontrados em sistemas terrestres. Atenuações quase na faixa de 150 a 190 dB podem ser encontradas em sistemas de satélites. Então, nós temos uma redução da potência disponível no sinal recebido. Conforme aumenta a distância entre as antenas, transmissora e receptora, a tendência é a diminuição da amplitude do sinal recebido e, portanto, da relação sinal-ruído e, consequentemente, um aumento da taxa de erros ou redução na velocidade de transmissão. Observe no gráfico que nós temos um gráfico de atenuação versus distância, onde temos diversas frequências apresentadas. Vejamos a frequência de 1 GHz. Observe que em todas as frequências o comportamento padrão é o aumento da atenuação com o aumento da distância. Você vai se acostumar com a expressão menos 6 dB por oitava, menos 20 dB por década, quando estudarmos isso com mais detalhes esse gráfico. Observe que para a frequência de 10 GB, para qualquer distância, a atenuação é maior. A atenuação em 1 GB, a uma dada distância, é menor que a atenuação em 10 GB na mesma distância, na condição de espaço livre. Observe que frequências mais baixas sofrem menos efeito de atenuação do que as frequências mais altas em espaço livre. A figura seguinte mostra a atenuação por chuva, onde nós temos o pico de absorção em 22 GB devido à água e o pico de absorção em 63 GB devido ao oxigênio. Observe que a atenuação é dB por quilômetro. A absorção consiste na transferência de energia da onda para o meio. Por exemplo, temos a absorção em frequência de HF, VHF por folhagens e na faixa de SHF, HF e pela chuva. A absorção, sim, vai se manifestar como uma atenuação da energia. Então, quanto maior essa absorção, maior será o nível de atenuação no enlace. A difração ela é uma aplicação do princípio de Huygens, que declara que cada ponto da frente de onda se comporta como uma nova fonte de sinais. Isso explica porque, ao pôr do sol, você continua tendo a percepção do sol atrás da montanha, e por que mesmo atrás do edifício ainda se consegue detectar sinais de rádio. Obstáculos com o topo arredondado tendem a oferecer menor atenuação do que obstáculos com radiocovatura do topo menor. A figura mostra um obstáculo, agora do tipo gume de faca, onde nós temos a linha divisada e nós temos os pontos da frente de onda se comportando como transmissores. Observe que mesmo atrás do obstáculo ainda é possível detectar sinal rádio e que a atenuação cresce conforme nós vamos direcionando para a base do obstáculo. O sinal aumenta, a atenuação é menor, conforme nós aproximamos ou passamos da linha divisada e temos aí um enlace em visibilidade. A refração está ligada a uma mudança de velocidade da frente de onda, em pontos da frente de onda, o que leva a um acurvamento, uma curvatura do feixe de rádio. Essa curvatura vai ser função da
característica da atmosfera de um parâmetro chamado índice de refração, que é função de pressão, umidade relativa e temperatura do ar. A figura mostra a lei de Snell, onde nós temos o feixe óptico sofrendo uma curvatura. Observe que conforme aumenta a altitude ou nos afastamos da superfície da Terra, o índice de refração diminui. Ou seja, dN sobre dH é menor do que zero. Essa é a chamada atmosfera normal. A curvatura é devida, então, a mudanças de velocidade na frente de onda. Pode ocorrer uma curvatura que o sinal retorna à superfície da Terra ou não. A reflexão da onda eletromagnética é bem conhecida na velha brincadeira de refletir a luz do Sol com um espelho. Objetos podem refletir ondas eletromagnéticas, objetos geralmente metálicos, mas mesmo alguns tipos de rocha, outros materiais, por exemplo, quando molhados, podem refletir a onda eletromagnética. Reflexão é o princípio básico do radar. O sinal que atinge o receptor, então, é formado por uma grande quantidade de sinais, os sinais diretos e os sinais que são refletidos em diversos pontos. Isso é muito peculiar e característico de ambientes em enlaces urbanos, onde os edifícios, veículos, outdoors, são superfícies refletoras para a onda de rádio. A reflexão pode até limitar a velocidade de transmissão em sistemas móveis e pode até mesmo perturbar até o ponto de interromper a comunicação. O multipercurso é o fenômeno que limita a transmissão, a velocidade de transmissão de dados em ambiente móvel urbano. Na figura nós temos o sinal direto, poucas vezes obtido em enlaces urbanos, o sinal difratado, agora pela borda do edifício, e o sinal refletido. Outra perturbação que ocorre é o desvanecimento seletivo de frequência. Para uma dada situação, se o sinal refletido estiver defasado de cerca de 180 graus na onda direta, poderá ocorrer uma interferência destrutiva. Observe que esse lambda sobre 2 de 180 graus em relação ao comprimento de onda, a frequência de operação. Por isso é denominado seletivo em frequência. Observe na figura que conforme nos deslocamos em frequência, a amplitude do sinal recebido, devido à reflexão, diminui e pode chegar a zero. A atenuação é específica de uma frequência ou de uma faixa de frequência. A interferência intersimbólica também é típica de ambientes com alta incidência de reflexão e ela consiste basicamente no atraso do sinal, que vai perturbar o pulso seguinte. Basicamente, o efeito é a redução da taxa de bits ou aumento da taxa de bits errados. Uma solução para isso é a redução da taxa de símbolos. Na verdade, o sistema de TV digital e radiodifusão OFDM é uma técnica que busca minimizar o efeito da interferência intersimbólica por multipercurso. Observe na figura, nós temos um bit 1, bit 0, só que o bit 1 chega atrasado no receptor e ele invade o espaço que seria do bit 0. O detetor, ao perceber esse sinal, erroneamente detecta como sendo dois bits 1 consecutivos, e na verdade seria um bit 1 e um bit 0. Isso é interferência intersimbólica. O multipercurso é basicamente um fenômeno de reflexões múltiplas. O sinal que chega ao receptor chega por diversas trajetórias, com amplitudes e fases diferentes. Esse somatório também vai provocar um desvanecimento no receptor. A interferência intersimbólica é um dos resultados desse multipercurso. Observe na figura que o receptor e o transmissor recebem e transmitem sinais por várias trajetórias. A figura da esquerda mostra a situação da área urbana e temos na figura da direita o gráfico que vai mostrar a amplitude e o atraso desse sinal. O retardo é exatamente devido à velocidade de propagação finita das ondas eletromagnéticas em meios naturais, o sinal vai chegar atrasado em relação ao que originalmente foi transmitido.
Em sistemas que dependem de sincronismo, como CDMA, TDMA e TSM, o retardo pode ser inclusive um fator limitante para o raio máximo de cobertura desse sistema, para cada estação. O eco é uma reflexão, é um sinal devolvido à fonte com amplitude ou retardo tal que ele é perceptível e pode ser perturbador. A causa é uma superfície refletora e costuma-se deslizar que superfícies refletoras em comunicações rádio podem ser não apenas placas de metal de outdoor, mas também asfalto molhado, granito molhado, superfícies de prédios também, com estruturas metálicas. O eco é a base do funcionamento do radar, mas é prejudicial em sistemas de telecomunicações. É particularmente perturbador em comunicações de voz. O espalhamento, ele pode considerar vários tipos de espalhamento. Um é o chamado espalhamento pelo meio dispersivo, onde cada faixa de frequências ou grupo é tratado de maneira diferente em relação ao atraso desse grupo de frequências no meio. De modo que o sinal é esticado, ele sofre um esticamento, um alongamento, e o pulso pode invadir o tempo de detecção de outros bits. Também podemos considerar o espalhamento em meios heterogêneos. Por exemplo, a neblina na serra. Se você ligar seu farol alto na serra com neblina, você vai ser ofuscado pela luz do seu próprio farol, refletindo nas minúsculas gotículas d'água e se direcionando para inúmeras direções. Se você estivesse preocupado com enlace rádio, uma dessas direções seria a direção desejada, e a parcela de potência seria bastante diminuta. O sistema de tropa-difusão é baseado nesse tipo de perturbação da onda. O espalhamento Doppler, você já deve ter percebido, quando um veículo se aproxima de você, o barulho do motor ou da buzina se altera conforme vai se aproximando a fonte de ruído, ou a velocidade relativa entre você e a fonte. Isso vai em telecomunicações, vai prejudicar o sincronismo para vir o desvio da portadora e aumenta a taxa de erros. Observe que quando os pontos de transmissão e recepção se aproximam, a frequência recebida aumenta. Quando os pontos se afastam, a frequência diminui. A equação para determinar se a frequência dupla é dada na figura. A distorção considera um canal não linear, onde há uma alteração espectral na forma de onda do sinal. Por exemplo, se você já estudou circuitos elétricos, quando você aplica uma onda quadrada, num circuito RC passa baixa. A saída será um sinal distorcido. Para sinais analógicos, o problema é quase insolúvel em condições variantes do tempo. Para sinais digitais, sob certas condições, é possível regenerar-se o pulso. Se não for possível, ocorrerá ruído. Obrigado por ter assistido a mais essa aula. Deixe suas dúvidas e perguntas no espaço adequado para isso. Não esqueça de participar do nosso espaço colaborativo e até a próxima.